Fala galera, beleza? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano. Conteúdo, textos normativos, comparação. Antes, vamos aos nossos recados. Se você utiliza a televisão para realizar os seus estudos, mantenha contato com o seu colégio. Lembre-se, você deve retirar as listas de exercícios e devolvê-las. Assim você exercita o conteúdo das aulas e também pode ser avaliado pelo seu professor. Já você que utiliza o Google Classroom, lembre-se, a atividade obrigatória deve ser respondida. Através dela você também exercita o conteúdo da aula e ainda registra a sua presença. Lembre-se, não fique com faltas. E faça mais, veja os materiais que seu professor está postando, interaja com ele no mural, deixe suas dúvidas, um comentário sobre o conteúdo, peça mais uma informação para se aprofundar, uma referência, algo que você possa ir além do conteúdo, certo? Pesquise, veja mais. Agora vamos aos nossos objetivos da aula. Eles são ler e relacionar textos normativos de importância universal e nacional, reconhecer as finalidades como forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres, analisar efeitos de sentido causados pelo uso de vocabulário técnico. Isso mesmo. Continuamos na sequência de aula em que vamos analisar um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá? Lembrando que temos aqui os logotipos que ajudam na realização da tarefa, da atividade, que você pode identificar mais fácil qual texto está sendo retratado ali. Algumas características da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um documento que marca os principais direitos do ser humano, foi proclamada em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas e adotada por 58 Estados-membros, entre eles o Brasil. Lembrando, essa questão do ano é importante. Em 1948, que surgiu, foi elaborada e proclamada a declaração, foi sucessor do que? Em 1945, houve a Segunda Guerra Mundial. E também, nesse mesmo ano, quando ela finalizou a Segunda Guerra Mundial, algumas nações se uniram com medidas, com um pensamento de não mais acontecer discriminações, perseguições ou toda a mazela que ocorreu durante esse período de guerra. E anos após, surgiu a declaração como meio de nortear alguns direitos para os seres humanos que não sejam discriminados, desprotegidos ou sofram algum tipo de violência. Vejamos agora algumas características sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a sigla é ECA. Foi aprovado em 1990, substituiu o Código de Menores, que foi elaborado durante a ditadura militar no Brasil, regulamenta os direitos previstos na Constituição de 1988, reproduz os princípios da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1979. Isso mesmo, falando um pouco sobre a legislação que envolve a criança e o adolescente. Desde o tempo do Império até os dias de hoje, sempre há essa questão da legislação tentando, de uma forma assertiva para as épocas, em que foram elaboradas, proteger o menor, a criança e o adolescente. Algumas foram assertivas, outras talvez nem tanto, mas ocorreram e todas resultaram no que temos hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para você ter ideia, em um período da história do Brasil, adolescentes menores de 14 anos foram presos e tiveram penalizações como adultos, foram penalizados como adultos. Também em épocas em que essa maioridade chegou a 18 anos, como temos hoje, e depois regrediu. Foram alterações que tiveram na maioridade até chegarmos nessa que temos de hoje, devido à Constituição de 1988, que em um artigo lá serve como berço para o surgimento do ECA, o surgimento de toda essa legislação que prevê os direitos e também os deveres das crianças e dos adolescentes. Agora vamos a um artigo que vamos comparar, o artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Faça a leitura comigo.
Inciso 1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Inciso 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Inciso 3. Todo ser humano que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana. E aqui se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Inciso 4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus interesses. Agora vamos a uma outra legislação, que é a ECA, Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Capítulo 5, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Artigo 69, o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. Inciso 1. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Inciso 2. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Finalizamos a leitura dos dois textos e já temos um quiz para comparar cada um deles, né? Como é a composição presente nos trechos? Então, marque 1 para o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Marque 2 para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Letra A. É composto por artigo e incisos em numerais cardinais. Letra B. Artigo com números cardinais e incisos romanos. Pode começar. Conseguiu reparar e anotar qual é a composição de cada legislação, de cada texto normativo? Confira a sua resposta. Então, letra A se refere à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é composta por artigo e incisos em numerais cardinais. Já a letra B se refere a, número 1, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é composto por artigo com números cardinais e incisos romanos. Também vimos que o capítulo, é marcado pela numeração romana do Estatuto da Criança e Adolescente. Temos aqui o capítulo 5, que temos dentro dele o artigo 69. Agora um exercício que faremos juntos.
sobre o artigo 69, quais aspectos desse direito são garantidos nos incisos 1 e 2, certo? Nós temos no artigo 69 a ideia do direito à profissionalização, à proteção no trabalho, observados alguns aspectos. Quais aspectos? O inciso 1 garante o respeito ao desenvolvimento específico de cada adolescente. O que significa isso? Desenvolvimento específico. Que cada adolescente tem o seu desenvolvimento, tem o seu tempo, tem o seu caminho a prosseguir, é um processo para ele se desenvolver. Ele tem suas características, o seu tempo. Já o inciso 2, a formação de trabalho adequada ao mercado de trabalho. Então, o adolescente ele tem também o direito a uma formação adequada, a um estudo adequado para o mercado de trabalho. Agora um exercício, letra A, sobre o artigo 23 da Declaração dos Direitos Humanos. Os incisos 1 e 2 do artigo 69 do ECA se relacionam a qual inciso da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Acabamos de ver juntos, né? O inciso 1 garante o respeito ao desenvolvimento específico de cada adolescente. O inciso 2 do ECA fala sobre a formação, sobre o estudo do adolescente. Então, esses incisos se relacionam com qual artigo, com qual inciso da Declaração Universal? Com o inciso 1 ou com o inciso 2? Pode responder. Respondeu? Conseguiu identificar qual inciso se relaciona com os aspectos do ECA? Veja só, ao inciso 1, no que se refere às condições favoráveis e justas de trabalho. Isso mesmo, o inciso 1 fala sobre as condições justas e favoráveis de trabalho. Condições justas, nós estamos falando sim de desenvolvimento de cada adolescente e também estamos falando sobre a formação adequada de cada adolescente. Então, se encaixa com o inciso 1 da Declaração Universal. Agora, o exercício número 2 é sobre as duas legislações, sobre a Declaração e sobre o Estatuto. Por que esses textos apresentam semelhanças ou correlações? Porque eles têm uma semelhança.
respondeu, conseguiu identificar qual é o motivo deles serem semelhantes ou serem correlacionados? Vejamos. Que os textos normativos universais são norteadores para a legislação nacional. Isso mesmo, é o que nós acabamos fazendo na prática, no exercício que fizemos juntos e no que vocês fizeram anteriormente sozinhos. Nós temos ali a Declaração Universal e o ECA. O assunto deles está relacionado, né? Nós fizemos na prática isso. O que isso significa? Que a legislação nacional, ela respeita, ela se adequa à legislação universal, que não é imposta, não é obrigatória, mas como os países se unem e concordam com esse pensamento, com essa ideia, com esses direitos para as pessoas, então a legislação universal ela sempre é um norte, sempre é como se fosse um parâmetro para se elaborar e se proclamar, sancionar uma legislação que é nacional, que é estadual ou mesmo municipal. Ela serve como padrão à universal. Agora, pensando juntos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos encontra-se o termo todo ser humano e no ECA, adolescente. Letra A. Na relação de significados entre as expressões todo ser humano e adolescente, qual das expressões é mais genérica? Letra B. E entre o termo adolescente e o nome Gabriel, estudante do 9º ano, qual é mais genérico? Veja só. Então, letra A, quer saber, todo ser humano e adolescente. Qual é mais abrangente? Qual abrange mais pessoas? A letra B, adolescente e Gabriel. Qual desses termos também é mais abrangente, é mais genérico? Vejamos a resposta na letra A. Todo ser humano é mais genérico. Esse termo, essa expressão, é mais genérico. Já na letra B, adolescente é mais genérico do que Gabriel. Gabriel é apenas um estudante, adolescente se refere a todos. Da mesma forma, todo ser humano inclui idosos, adultos, crianças, jovens, adolescentes. Agora, adolescente é apenas um segmento. Com base nisso, temos o exercício 3. O que a utilização de expressões genéricas revela sobre a abrangência desses textos normativos? Então, qual é a motivação de utilizar esses termos genéricos?
Pensou, conseguiu elaborar sua resposta? Qual é o motivo desses termos genéricos fazerem parte de textos normativos? Vejamos a resposta. Lembrando que se sua ideia se repete aqui com outras palavras, mantenha do seu jeito. A expressão todo ser humano revela que a Declaração Universal dos Direitos Humanos abrange todos os seres humanos. Já o ECA abrange todas as crianças e adolescentes brasileiros residentes no Brasil. Isso mesmo. Então, esses termos se referem ao público em que esses direitos e esses deveres estão relacionados. Se referem a qual público, né? Estamos chegando ao fim, mas acompanhe antes o resumo. O que aprendemos? Realizamos a leitura e compreensão de fragmentos de textos normativos, reconhecendo e relacionando suas finalidades. Temos ainda as referências do material utilizado, se você quiser se aprofundar. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!